Fala surfistas, eu sou a Bruna e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico entre os surfistas. Tanto quem tá começando, os surfistas iniciantes, quanto quem já surfa um pouquinho melhor, aí os intermediários. A gente vai falar sobre as pranchas de softboards. Será que elas são boas mesmo? Será que vale a pena a gente ter um modelo desse no Kiver? Ou se vale a pena a gente comprar uma dessas para começar a surfar? Essas e outras questões a gente vai responder no vídeo de hoje até o final. As softboards, elas são muito conhecidas em quem aí participou de alguma escolinha de surf. Geralmente lá eles têm esses modelos de pranchas para quem está começando. Mas será que elas realmente são eficientes? Devo começar com uma prancha soft ou já vou direto para uma rígida? Ou para quem já começou com uma soft, como saber a hora de mudar para uma prancha rígida? Primeiramente, vamos falar qual que é a principal diferença entre a prancha rígida e a prancha de softboard. Como o nome já diz, a prancha de soft ela é feita por um material mais macio. Ela é uma espuma de polietileno, que foi coberta por uma camada de poliéster resistente. Como o próprio nome já diz, as softboards são pranchas macias e que dificilmente vão machucar você, né, se tiver algum impacto com a prancha durante uma sessão de surf. As pranchas rígidas, elas são feitas de um processo mais tradicional. A gente vai ter um bloco que ele é composto de poliestireno ou poliuretano. Por cima dele vai ser laminado uma resina que é composta de ou epóxi ou poliéster, mais a fibra de vidro. Todo esse processo é muito artesanal, por isso que uma prancha rígida geralmente ela vai sair mais cara do que uma prancha de soft. Outro diferencial das pranchas rígidas é que a gente pode ver a diferença de modelos que tem entre uma e outra. Sem falar também no concave, em todo o formato da prancha, a rabeta, enfim, cada modelo, cada prancha que é laminada é como se fosse um produto único. Então isso acaba dando mais versatilidade para você fazer a prancha do jeito que você quer e também para o próprio shaper trabalhar melhor ali o bloco conforme a pessoa que vai utilizar e conforme o surfista. Enfim, em outras palavras, as pranchas rígidas elas podem ser feitas com design totalmente exclusivo. E não é à toa que os surfistas da WSL, que são os melhores surfistas do planeta, utilizam esse modelo de prancha. Se você nunca ouviu falar sobre a WSL, que é o circuito mundial de surf, eu tenho uma playlist aqui no canal explicando mais ou menos como que funciona para você que quer talvez começar a acompanhar. Vamos falar sobre as softboards. A principal vantagem delas, elas não quebram. Será que isso é verdade? Então, elas podem quebrar sim, e também pode receber infiltração, como uma prancha rígida comum. Mas o principal diferencial é que ela vai ser muito mais resistente e não vai machucar na hora de uma batida. Então, se você se chocar aí com outra pessoa ou outra prancha, a chance de você se machucar utilizando uma softboard é muito menor. Por isso que elas são as pranchas campeãs nas escolinhas, porque geralmente a galera que tá começando ainda não tem muita noção de qual lado remar, também não possui aquele controle da prancha, de você conseguir direcionar bem a prancha para não bater em alguém. Então é muito legal você começar com uma prancha dessa por esse motivo. Agora eu vou falar para vocês as 3 principais vantagens de uma softboard. Elas são mais leves do que as pranchas rígidas. Se você que está começando vai pegar uma prancha de iniciante, uma 8.0, e comparar o peso, né, de uma pranchinha rígida, às vezes, né, uma mais usada, tal, que vai pagar mais barato, com uma soft, a soft vai ser mais leve. Então esse é um ponto bem positivo delas. Outra coisa, elas são às vezes mais baratas do que você mandar fazer uma prancha rígida, né, para você que tá começando logo de cara, isso talvez tenha um custo muito alto. E o terceiro e o mais importante, que eu já repeti várias vezes nesse vídeo, é que ela não vai te machucar e nem machucar o coleguinha ou outra pessoa dentro da água, então é uma prancha muito mais segura para você começar no surf. Eu tenho até um vlog aqui no canal da trip que eu fiz com a minha mãe para Portugal. Minha mãe de 43 anos aprendeu a surfar em 7 dias. Enfim, pelo menos a gente tentou ensinar ela lá nessa viagem.
E no vlog você consegue ver de pertinho as vantagens, né? Tudo isso que eu acabei de falar pra vocês de uma softboard. A mãe usou uma e até eu usei também, porque dependendo do mar, elas são muito legais pra você brincar. E também, pra quem já tem o surf no pé, é legal pra você treinar outras coisas. Eu já vou chegar nesse ponto. Agora, pra quem já tem o surf um pouquinho mais avançado, quais são as vantagens de você ter uma prancha de soft? Ou de você surfar o mar com ela? Vamos lá, a prancha de soft, ela geralmente não vai ser aquela prancha que você vai ter pro seu dia a dia, que ela vai te dar uma super performance, ou que você vai escolher para surfar aquele mar clássico, ou um mar com muita pressão. Apesar de a gente ter aí várias marcas que surgiram, a do Medina, a do Ítalo, enfim, vários surfistas profissionais têm marcas boas de pranchas de soft, e eles que já são, assim... os melhores surfistas, eles surfam muito bem com as pranchas de soft. Mas pra gente que tá ali no processo de evolução, é interessante para você trocar a pranchinha que você tá acostumado para sentir um surf um pouco mais diferente. Cada vez que a gente pega uma prancha nova e sai da nossa zona de conforto, isso acaba ajudando a gente a se desenvolver. E no geral, eu acho que essas pranchinhas, elas são muito boas para os mares mais marola, aqueles mares de verão. E ela é uma prancha muito rápida também, então esse é um ponto legal de colocar para quem já tem um pouquinho mais de experiência no surf. Eu até tenho uma pranchinha dessa de soft, ela é uma 5.5 modelo bem pequeno que a gente comprou para ser maroleira. Se vocês têm curiosidade de saber como é surfar com ela, bota aqui nos comentários que quem sabe eu faço um vlog surfando com ela e contando para vocês aí as diferenças e a minha real experiência, né? E agora a gente chegou no momento mais importante do vídeo. Como saber a hora certa de trocar de uma softboard para uma prancha rígida? Primeiro ponto, você vai ter que analisar o seu surf, fazer uma autoavaliação e você tem que ser crítico consigo mesmo. Não adianta ficar passando pano, hein? Que não vai adiantar e você não vai evoluir. Primeira coisa, analise o seu surf. Você consegue pegar ondas sozinho? Você rema nas ondas sem precisar de ajuda de professor te empurrando? Ponto número 2. Você consegue ler as ondinhas quando as ondinhas estão vindo para você? Você sabe distinguir o que é uma direita de uma esquerda? Você consegue direcionar a sua prancha, por exemplo, para a direita, quando é uma direita e para a esquerda? Quando você dropa, você sente que os seus pés estão bem equilibrados em cima da prancha? Você sente que o seu corpo está estabilizado, você está estável? Não é aquele drop assim que você fica 1 segundo em cima da prancha e já cai. Não adianta você trocar de prancha se você não sabe fazer esses passos aí, no mínimo esses passos que eu acabei de passar para vocês. Se você disse sim para todas essas perguntas que eu acabei de fazer, você tá apto aí para dar mais um passo aí muito importante na sua jornada no surf. Mas lembre-se, pessoal, que um dos principais erros do surfista iniciante é pegar uma prancha muito pequena no começo e aí ele não consegue remar, entrar nas ondas e aí acaba atrasando muito a sua aprendizagem. Então seja crítico com você mesmo e vá passo a passo evoluindo. Se inscrever no canal também para acompanhar todos os conteúdos e até o próximo vídeo.